Olá, boa tarde. Está com o programa Eclésia, que hoje lhe dá a conhecer projetos desenvolvidos nas aulas de Educação Moral Religiosa Católica no âmbito da Semana da Disciplina que se assinala estes dias. Antes mostramos outros acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. O Papa alertou este domingo para a cegueira interior provocada pelo orgulho e por sentimentos de superioridade. Francisco falava no Ângelus e desafiou para uma vida de abertura à luz. O Evangelho narrava a cura do cego de nascença e o Papa aproveitou a narrativa para lembrar duas atitudes diferentes perante a presença de Deus. Mentre il cieco si avvicina gradualmente alla luce, i dottori della legge, al contrario, sprofondano sempre più nella loro cecità interiore. Chiusi nella loro presunzioni, credono di avere già la luce, per questo non si aprono alla verità di Gesù. Francisco lembrou que as duas atitudes são as mesmas que nos marcam por vezes o cotidiano. La nostra vita a volte è simile a quella del cieco, che si è aperto alla luce, che si è aperto a Dio, che si è aperto alla grazia. A volte purtroppo è un po' come quella dei dottori della legge. Dall'alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri e perfino il Signore. O Papa chamou a atenção para o orgulho e a soberba que nos impede de ver os irmãos e de nos aproximar de Deus. O Papa convidava mesmo os presentes a fazer um exame ao próprio coração. Io ho un cuore aperto o un cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in noi qualcuna chiusura nata dal peccato, nata dagli sbagli, dagli errori. Non abbiamo paura, non abbiamo paura. Apriamoci alla luce del Signore. Lui ci aspetta sempre, Lui ci aspetta sempre, per farci vedere meglio, per darci più luce, per perdonarci. No sábado, o Papa tinha já refletido esta passagem do Evangelho ao receber em audiência 6.000 membros do movimento apostólico de cegos e da pequena missão para os surdos. Francisco lembrou como Jesus dignificou aquele cego, contrariando a mentalidade da época que olhava a doença como um castigo. Gesù rifiuta radicalmente questo modo di pensare, ma che è un modo veramente blasfemo. Gesù rifiuta questo e compie per il cieco l'opera di Dio, dandogli la vista. Ma la cosa notevole è che quest'uomo, a partire da ciò che gli è accaduto, diventa testimone di Gesù e della sua opera, che è l'opera di Dio, della vita, dell'amore, della misericordia. O Papa lembrou a importância do reconhecimento da própria fragilidade para assumir o testemunho sincero da fé. Ecco due culture opposte, la cultura dell'incontro e la cultura dell'esclusione, la cultura del pregiudizio, perché si pregiudica, si esclude. La persona malata o disabile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone dell'incontro, l'incontro con Gesù che apre alla vita e alla fede, e l'incontro con gli altri, con la comunità. In effetti, solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite, può costruire relazioni fraterne e solidali nella Chiesa e nella società. Atendendo às características especiais de quem ali se encontrava, as palavras do Papa eram traduzidas para língua gestual para que o maior número possível dos presentes pudesse acompanhar o Papa Francisco.
Os mercados não têm valor nem alma e são eles que hoje ditam as regras. Manuela Ferreira Leite falava num colóquio na Universidade Católica Portuguesa, onde disse que a economia tem de voltar a olhar para as pessoas. Tratava-se de refletir sobre o lugar do pensamento social cristão na construção da cidade. O colóquio foi promovido pela Associação de Estudantes de Teologia de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa e desafiava a olhar o atual momento e os desafios que cabem aos crentes. O papel do cristão, penso eu, que passa fundamentalmente por discursar o mínimo possível e por agir maximamente possível no sentido daquilo que tem sido já o discurso e felizmente que tem sido da Igreja desde há uns tempos a esta parte, que é o discurso acerca do bem comum. O cristão deve agir sempre no sentido do bem comum e apenas no sentido do bem comum. O que implica que, em última análise, tenha que verdadeiramente imitar, no sentido teológico do termo, a ação de Cristo, que é uma ação que foi muito pouco comprometida. A ação comprometida dos cristãos foi também reconhecida e sublinhada pelo Patriarca de Lisboa, que reconhece a ação efetiva de muitos cristãos em favor do bem comum. Se nós vamos ver a quantidade de leigos que são cristãos e católicos e que assumidamente estão aí nas frentes económicas, sociais, empresariais, políticas, não são tão poucos como isso, não é? E é assim que deve ser, porque muitas vezes quando se pergunta o que é que a Igreja diz, o que é que a Igreja faz em relação a estas temáticas, a Igreja é o conjunto dos cristãos e essa animação espiritual das realidades temporais é obrigação prévia e fundamental dos leigos, do laicado, que estão com a sua competência nesses vários domínios da vida económica e social. O lugar do cristão na construção da cidade, um olhar na perspectiva religiosa e filosófica, mas também na vertente económica. Esta foi abordada por Manuela Ferreira Leite, que destacou o Papa Francisco e o apelo para que o primado da pessoa humana esteja na base das políticas económicas. E aquilo que eu acho mais interessante na intervenção dele é que, se nós recuarmos 20 anos atrás, eu diria que aquilo que ele disse seria uma banalidade, porque era aquilo que qualquer economista aprende nas primeiras páginas dos livros que começa a ler. Mas presentemente não é nenhuma banalidade, é um desafio, algo que efetivamente põe à consideração e ao pensamento das pessoas, portanto, o que significa efetivamente uma mudança naquilo que têm sido os princípios que têm orientado as políticas económicas. Manuela Ferreira Leite sublinhou ainda que a política económica deverá ser sempre uma política de natureza social. Sendo de natureza social, são as pessoas que devem estar presentes na definição dessas políticas e na preocupação das suas consequências, especialmente. E é evidente que isso não é, neste momento nós vivemos sob o primado dos mercados. E o mercado é dinheiro, não é propriamente nem valores nem alma. O lugar do pensamento social cristão na construção da cidade, um espaço de debate a sublinhar os desafios que cabem aos crentes na edificação do bem comum. A experiência do pecado não é simples fragilidade, é uma experiência existencial e uma condição humana. Assim considera Teresa Messias, que em Fátima participou numa reflexão do ciclo de conferências que prepara o centenário das aparições. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima acolhia mais um momento do 4º ciclo de conferências alusivas ao centenário das aparições. Não façam isso que ofendem a Deus Nosso Senhor. A frase da vidente Jacinta Marto era ponto de partida para uma reflexão em torno da experiência do afastamento de Deus. Para Teresa Messias, a noção de pecado não se reduz à simples infração de uma lei ou ao conceito de desordem ou fragilidade. Porque nós fugimos ao termo, que pode ser um pouco, digamos assim, fora de moda, ou pouco habitual, ou até pouco agradável de usar o pecado, estamos, no fundo, a encobrir uma realidade que só Deus consegue revelar. E que, portanto, é muito mais profunda e é muito mais arraigada e tem consequências muito mais dramáticas do que aquelas que nós, com as categorias que eu acabei de referir, conseguimos dizer e conseguimos reconhecer no mundo. E em nós, e sobretudo em nós, que é o mais sério da questão.
Mas o pecado não é, na perspectiva da fé, uma realidade existencial de onde não se sai. Mais do que um lugar, é uma experiência existencial, é uma condição humana. O pecado para nós não é de todo uma experiência existencial de onde não se sai. Mais do que um lugar, é uma experiência existencial, é uma condição humana. Mas a verdade é que nós não saímos pelas nossas forças. Isto muda tudo. Porque isto significa que não basta sequer ter a consciência do pecado. No seu último nível, nós não saímos dessa condição pelo nosso próprio querer ou pela nossa própria capacidade. Precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador. E isso coloca a gravidade e a seriedade e também a oportunidade da mensagem cristã. Este ciclo de conferências pretende ser uma pedagogia para facilitar um aprofundamento e um conhecimento mais efetivo da mensagem de Fátima. Partindo daquele que é o tema do ano e em cada ano subdividindo depois num conjunto de outros subtemas que nos ajudam precisamente a ter essa percepção da riqueza da própria mensagem de Fátima e abordando-a desde perspectivas muito diferentes que são complementares e enriquecedoras. A próxima conferência está agendada para o dia 13 de abril com o tema Quereis oferecer-vos a Deus? Será desenvolvido pelo padre Vicentino Nélio Pita, da paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre a educação moral religiosa católica e o trabalho desenvolvido por Palmira Pereira, professora desta disciplina no Colégio Militar. Palmira, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Antes de irmos à disciplina atualmente, da forma como ela é dinamizada, perguntava-lhe sobre a opção por esta disciplina. Como surgiu e que motivações levaram a que um percurso profissional fosse a dar aulas de educação moral? Pois, este percurso para mim foi inesperado. A minha atividade era outra. Eu fiz um curso de comunicação social e tive a sorte, acho que é a graça, de me cruzar com uma série de gente que me dava um testemunho de religião diferente daquele que eu estava habituado a ter, ou de alguns preconceitos que tinha. Bom, levaram-me, essas pessoas, a que eu me entusiasmasse e fosse estudar para a Católica. E acabou por ser uma consequência disso. Um curso no âmbito da disciplina de educação moral. Exatamente, no âmbito das ciências religiosas. Acabei por ir para esclarecer as minhas dúvidas, acabei a trabalhar também na comunicação social e às tantas a opção foi mesmo por dar aulas. Lembrava muito bem das minhas aulas de moral. O meu professor, que era o pároco lá da minha paróquia, dava umas aulas muito interessantes porque debatia os temas da atualidade e um bocadinho de encontro àquilo que nós, à época, gostávamos de debater. Os programas eram muito fracos e, portanto, ele fazia uma ginástica muito grande. Que não acontece agora, não é? Exatamente. E a ideia, e o meu principal objetivo foi, com melhores programas, podia também fazer qualquer coisa. É aquela ideia de mudar o mundo. E eu tinha 20 anos, não é? E, portanto, à época, era diretor do Secretariado Diocesano o saudoso Dom Tomás, era então o Padre Tomás, e que me apoiou desde o primeiro momento. E a partir daí foi, a aposta era, com o que houvesse, os programas que houvesse, primeiro ainda muito precários e depois francamente melhor e agora ainda melhor, e portanto parece que a tendência é melhorar a cada vez que se revê, levar a que as pessoas fizessem um percurso, que os miúdos fizessem um percurso de interação com a sociedade, mas uma coisa despreconceituada, vou usar um termo delicado, mas pouco beato, mas coerente. Mas coerente. E sempre naquela afirmação de que as aulas de educação moral não são aulas de catequese, não é? Não são aulas de catequese, são aulas de formação moral, que dão também uma educação religiosa, mas não são ensino da fé. Não são ensino da fé, não são transmissão da fé. Mas são, espero eu, e espero que tenha conseguido ser coerente, são transmissão, pelo menos, de coerência de alguém que tem fé. E, portanto, eu acho que aqui o grande trunfo do professor de moral será sempre ter uma vivência
junto dos alunos e uma forma de estar junto dos alunos que transmita com a sua atitude e com a sua integração na escola a atitude de alguém que tem fé e que vive em coerência com o Evangelho. De que forma é que essa proposta, pela experiência que foi passando em diferentes escolas, de que forma é que essa proposta foi ganhando espaço e sendo também uma proposta que as várias escolas achavam como necessária para o desenvolvimento do projeto educativo? A disciplina de Educação Moral é, por lei, de oferta obrigatória, não é? Mas não se quer que seja, enfim, ali um enclave que esteja na escola, não é? Exatamente. E muitas vezes, quando comecei a dar aulas, sentia que havia alguma, da parte de alguns grupos, alguma má vontade em relação à disciplina, às vezes com horários muito maus. Felizmente, fui-me cruzando com gente magnífica, quer a nível do corpo docente, das direções das escolas e dos alunos, obviamente, que fazem a maior parte do trabalho. É muito bom verificar que a disciplina se torna uma mais-valia na formação dos alunos e tentar que os alunos percebam que, para além das disciplinas que lhes dão currículo, que lhes dão acesso à universidade, que lhes dão formação académica, esta complementa as outras. E foi bom conseguir isto ao longo dos anos, até muita interdisciplinaridade, ou seja, que vai desde os pequeninos com os professores de música, de educação visual, de educação tecnológica, até aos mais velhos, à filosofia, à psicologia, ao direito, à educação física. Enfim, é muito bom que os alunos percebam, e nesta relação destes 24 anos de ensino, se calhar foi uma relação até quase que egoísta, que eu acho que ganhei mais que eles todos. E isso aconteceu pelas diferentes escolas por onde passou? Acredito que já foram várias. Todas elas, oficiais e particulares. Desde escolas de bairros sociais, as escolas que tinham alunos muito problemáticos, a antigos liceus com muita tradição, tem sido com luta, tem sido com esforço, mas tem sido amplamente recompensado. Obviamente que as motivações são diferentes, as preparações dos alunos são diferentes, até a vida familiar é diferente e, portanto, o que acontece é que nós muitas vezes temos que fazer uma ginástica grande ao programa para ir de encontro àquilo que são as reais necessidades dos alunos que temos à frente. Atualmente, a disciplina surge ainda como essa mais-valia para dar sentido à vida dos alunos, para além, lá está, das competências científicas que eles aprendem nas várias disciplinas? Eu acho que cada vez tem mais sentido. E é mais necessária, tendo em conta a cultura atual, tendo em conta o contexto social que se vive atualmente? Eu acho que cada vez tem mais sentido. E tem tanto sentido quanto é um espaço em que os alunos conseguem pensar sem estar condicionados para as notas, para as médias, e conseguem ali encontrar um espaço em que conversam e põem em prática. E eu diria que às vezes descontraem um bocadinho, não é? E quando acompanhamos alunos vários anos, que há uns anos um aluno dizia-nos, isto já não é aula, é família. E é um bocadinho isso. Quando eles sentem que aquele espaço é um espaço quase que familiar, aproveitam aí para colocar até as suas questões, às vezes mais íntimas, mais profundas, que em casa não têm tempo, e não têm tempo porque temos esta vida agitadíssima. Atualmente, onde é que concretiza essa experiência de proximidade com os alunos e de ajuda num percurso de vida? Bom, eu dou aulas na escola atual, não é? No Colégio Militar, é a minha escola principal, e eu tento a cada aula levar os meus alunos a fazer um percurso, ou pelo menos a projetar o seu percurso de vida. Tenho tido muita facilidade
porque o contexto do próprio colégio é todo ele virado para valores de cidadania e uma forte raiz cristã, não é? E, portanto, a disciplina também é facultativa, não é? Facultativa, embora os alunos acabem por na maior parte, se enquadrar. É importante que eles percebam o vasto leque de áreas que têm para desenvolver. E ali o ponto de encontro é muito agradável, até porque sigo os alunos durante vários anos, fui vendo crescer, não é? Até este momento. Há alunos que eu acompanhei durante 8 anos, portanto, fui vendo crescer e, de alguma forma, fui tentando enquadrar estes valores que são transmitidos através dos programas de educação moral, que é acima de tudo uma educação pós-valores, na vida deles, e acho que de alguma forma alguma coisinha lá tem ficado, pelo menos sinto-me orgulhosa deles. Num projeto educativo que tem também um perfil muito específico, há espaço também para esses valores propostos pela disciplina? Há espaço e há prática, porque afinal depois toda a comunidade colegial se une um bocadinho em torno destes valores que são universais. Eu acho que este ano, ainda motivados, embafejados, para a sorte que a Igreja Católica tem de ter este Papa Francisco, que tem sido um exemplo de coerência e, portanto, é isto que nesta altura tentamos transmitir aos nossos alunos, não é? Como o Papa, eu vou dizer que acho que é isto, o Papa está na moda, é mais fácil ser professor a tarefa está muito facilitada. Esperemos que sim e que seja desenvolvida com sucesso também na sua escola. Palmira Pereira, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar iniciativas da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica no âmbito da semana em que a recorda. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.